Bom, galera, chegamos aí na última semana, né, do segundo bimestre. E, bom, antes de começar aqui a videoaula, deixa eu dar alguns avisos. Nessa semana, como vai ser a última semana do segundo bimestre, e eu tô precisando, né, fechar as notas, eu vou fazer o seguinte. A atividade que eu colocar para essa semana, ela vai ser uma atividade que vai contar apenas a presença. Ela não vai contar, eu não vou dar pontuação para essa atividade. E aí, o que eu vou fazer? Para todos os alunos que entregaram atividades no segundo bimestre, eu vou estar dando um ponto de participação. Então, ao invés dessa atividade que eu coloquei ter uma nota, eu vou dar um ponto de participação, tá certo? Então, se você enviou atividades no segundo bimestre, você vai ter esse ponto de participação, e aí, para você saber sua média, basta você somar a nota de todas as atividades, menos a dessa semana, que não vai ter nota, mais um ponto de participação. Então, aí você já sabe a média que você tirou. Como em algumas atividades eu coloquei uma pontuação extra, pode ser que sua nota, né, se você foi muito bem, pode ser que sua nota seja mais que 10, mas aí no caso vai apenas 10, né? E aí, para os alunos que não conseguiram atingir a média, eu vou deixar depois uma atividade, tá? Para me entregar. Não vai ser formulário, vai ser uma atividade para vocês fazerem à mão, no caderno, me entregar, tudo bonitinho. E eu vou deixar explicado como que vai funcionar, certo? Então é isso. A atividade dessa semana tá contando a presença, tá? Mas aí a nota, eu não vou dar nota na atividade, vou dar uma nota de participação. Um ponto de participação, certo? Então vamos aqui para a videoaula. O assunto é o gráfico da função quadrática. Então, a gente vai ver hoje basicamente tudo relacionado ao gráfico aí da minha função quadrática. Bom, antes de mais nada, eu vou desenhar... Opa! Antes de começar a falar aqui, eu vou desenhar no nosso programa aqui, né, o GeoGebra, algumas funções quadráticas. Então, a primeira aqui, mais simples que eu coloquei, é essa y igual a x ao quadrado. Então, gente, o nome do gráfico é parábola. Então, o gráfico da função quadrática é chamado de parábola. O ponto que fica justamente bem no fim, assim, no meio, né? A gente pode dizer ali do gráfico da função, a gente chama de vértice da parábola. Então, esse ponto aqui, né, que eu coloquei aqui, é o vértice da parábola. Esse vértice aqui, ele tem... A parábola, né, ela tem a propriedade que ela é simétrica. Então, se você traça um eixo aqui passando por esse vértice, no caso é o próprio eixo y, então você vai ver que tanto para a direita quanto para a esquerda a gente está tendo uma simetria, né? A função está sendo igual para os dois lados, né? Então, o gráfico da função quadrática ela tem essa propriedade. E aí, depois vocês podem brincar um pouco lá no GeoGebra, plotando algumas funções e vendo o que é que acontece, né, em cada caso. Então, aqui, por exemplo, eu vou tirar essa e vou colocar essa aqui. Aqui eu tenho a função menos x ao quadrado menos 3x. Então, veja, continua sendo uma parábola, né? O vértice, aí coloco o vértice aí, né? Tá o pontinho aí. Os dois pontos aqui, ó, menos 3 e o 0, eles são o quê? As raízes, não é? Então, o eixo de simetria, eu teria que desenhar um eixo aqui passando, né? Aqui pelo vértice. E aí eu teria, né, a simetria. E aqui a gente pode ver que mudou, né? Aqui a minha parábola tá para cima, né? E aqui a verde tá para baixo. Então, a gente vai ver o que cada parâmetro lá da função quadrática faz alterar aí a minha função. Aqui um outro caso, vértice aqui, tranquilo? E aqui, opa, aqui eu vou colocando vários casos, né? Você pode brincar bastante com isso aqui lá no GeoGebra. Inclusive, você pode pegar as atividades, né, os exercícios, você pode colocar no GeoGebra e ver se a resposta que você calculou está certa ou não, só olhando aqui no programa. Então, vamos lá para a videoaula. Bom, a função quadrática ela é essa função, ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a, esse b e esse c, eles alteram alguma coisa no gráfico da função, e a gente vai ver o que é. O primeiro, que é o parâmetro a, ele vai determinar a concavidade da parábola, ou seja, ele vai determinar se a minha parábola está para cima ou se a minha parábola ela está para baixo, tá certo? E quando que isso acontece? Bom, a concavidade vai ser para cima, que é esse primeiro caso, quando o parâmetro a for um número positivo, tá? Então, aqui, a é positivo. Então, toda vez que o parâmetro a for positivo, você sabe que a concavidade é para cima. Toda vez que o a
for negativo, a concavidade ela vai ser para baixo, tá certo? Então, a gente só tem esses dois casos, positivo ou negativo, porque o A nunca pode ser zero. Então, são só esses dois casos apenas. Então, gente, com isso aqui você já resolve a primeira questão da atividade, que eu só pergunto se a concavidade é para cima ou para baixo. Não tem que fazer conta, não tem que fazer nada. Você vai olhar o parâmetro A, vai ver se o A é positivo, vai ver se o A é negativo e vai me dizer se está para cima ou se está para baixo. Tranquilo? Então, o primeiro parâmetro tá aí. Aqui eu coloquei os exemplos, né? Vou fazer. Acabei esquecendo que eu tinha colocado. Bom, aqui, gente, o A é 2. Então, obviamente, o A é positivo, concavidade para cima. Aqui no segundo caso, o A é quem? O A é menos 1, né? Tem como se fosse um 1 aqui multiplicando antes do x. Então, aqui a concavidade vai ser para baixo. Pronto, tem que fazer conta, não tem que fazer nada. É isso que eu peço na primeira questão da atividade. Então, vamos lá, gente. Parâmetro B. O parâmetro B, ele determina se a parábola cruza o eixo y no ramo crescente ou decrescente. O que isso quer dizer? Vamos caso a caso. Se o meu parâmetro B for maior que zero, ou seja, se o B for positivo, eu digo que a parábola cruza o eixo y no ramo crescente, ou seja, a minha parábola ela vai fazer isso aqui, ó cruzando o eixo y, crescendo. Ficou mal feita a parábola, né, gente? Desculpa, mas enfim. Eu quero dizer é que aqui, quando cruzo o eixo y, a minha parábola está crescendo. Um outro caso vai ser assim. Ó, parábola crescendo, cruzou o eixo y, decresceu. Então, o B maior que zero quer dizer isso aqui. A minha parábola vai fazer uma dessas duas coisas aqui. Se o B for menor que zero, né, se o B for negativo, a minha parábola ela vai cortar o eixo y no ramo decrescente. Ou seja, a minha parábola ela vai fazer isso aqui, ó. Ela pode tá vindo aqui, ó, diminuindo, diminuindo, cortou o eixo y, subiu de novo, né? Ou então ela pode fazer o seguinte, aqui, ó, ela tá subindo, 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 cruzou o eixo y, decrescendo. Tá? Então, o parâmetro B é isso aí que acontece, que faz acontecer na minha parábola. Se o B for igual a zero, né, o B pode ser zero, o que não pode ser zero é o A. Se o B for igual a zero, a minha parábola vai ficar certinha, cruzando aqui o eixo Y assim, ó. Bem certinho, tá vendo? Pode ser aqui com a concavidade para cima, ou pode ser aqui com a concavidade para baixo. Então, nota a diferença, né? Aqui é bem certinho, não tem nenhum lado crescendo e outro lado decrescendo, né? Aqui ele é bem no meio, bem no eixo de simetria ali da parábola. Aqui não, né? Aqui você vê a diferença, tá certo? Então, o parâmetro B é isso que faz alterar na minha função. Na atividade, eu acabei não colocando algo relacionado ao parâmetro B, mas aí eu deixo aqui registrado para vocês saberem. O último parâmetro da nossa função é o parâmetro C. Bom, o que o parâmetro C influencia na parábola? Ele vai determinar o ponto onde a parábola cruza o eixo Y, tá? É o eixo Y. Então, gente, a minha parábola, se ela for da seguinte forma, vou colocar aqui assim, pode ser de qualquer jeito, tá? Enfim, esse ponto aqui, ó, que cruza o eixo Y, esse ponto aqui, é justamente o parâmetro C, tá certo? Então, é o ponto onde cruza o eixo y. Então, por exemplo, gente, se eu tiver uma função quadrática f de x igual, vou inventar, x ao quadrado menos 3x mais 5. Então, esse pontinho aqui iria ser justamente o 5, tá? O pontinho que eu desenhei seria justamente o 5. Tá? Aqui é um exemplo qualquer. Lá na atividade eu coloco... Tem uma pergunta lá relacionada a esse parâmetro C, tá? Então, dá uma olhadinha lá e aí vai ter como responder. Galera, hoje aqui o barulho tá um pouquinho acima do normal, tô tendo que parar toda hora aqui a gravação, mas aí vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Bom, vimos os parâmetros, tá? Agora a gente vai ver sobre a construção do gráfico.
Lá na atividade eu deixei uma questão que é o seguinte, eu dou uma função e aí eu peço para vocês construírem um gráfico. Mas antes eu dou uma tabela para ajudar vocês, né, nessa construção. Então aqui eu vou fazer um caso diferente do que está lá, mas você pode aplicar da mesma forma. Então aqui eu peço para construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, você vai fazer, né? Você não vai fazer, na verdade, porque eu já deixei a tabela lá. Você vai utilizar os valores de x que eu coloquei lá, substituir na sua função para achar o valor de y. Então, aqui eu vou fazer só o primeiro caso para a gente não perder tempo aqui com os outros. Eu vou fazer o primeiro, que é o seguinte. Bom, para x igual a menos 3, eu vou calcular f de menos 3. É só eu pegar o menos 3 e substituir no lugar do x. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 2 vezes menos 3 é mais 6, né? Menos com menos, mais. E ali, menos 3. Então, aqui a gente vai ficar com 9, 10, 11, 12. Né? Que eu fiz 6 menos 3 dá 3, 9 mais 3, 12. Então, y aqui igual a 12. Você vai fazer a mesma coisa para os outros pontos, né? Aqui eu já fiz para o menos 2, para o menos 1, para o 0, você vai fazer tudinho aqui. E por que, né, que a gente está usando esses pontos? Bom, você pode usar quaisquer pontos que você quiser. Para a gente construir o gráfico da parábola, é sempre bom a gente ter mais de 3 pontos, né? Lá quando a gente fazia para reta, eu falei que a gente precisava só de 2 pontos, porque você colocava 2 pontos, ia com a régua, né? Ligava os 2 pontos, você já tinha a sua reta. Mas na parábola não. Para a parábola, para ficar melhor, é melhor você ter uns 3, 4 pontos. Então eu coloquei aqui esses pontos aqui para você fazer o gráfico, tá certo? Então, gente, fez isso aqui, a gente vai construir o gráfico. A construção do gráfico é simples, é só você pegar o valor de x e ir marcando no gráfico. Então, aqui, eu acho que eu não vou fazer aqui porque não vai acabar não ficando muito legal. Eu acabei colocando lá no GeoGebra, então eu vou mostrar para vocês no GeoGebra como é que vai ficar, tá certo? Mas aí eu vou deixar no PDF, né, depois que eu montar, eu deixo lá no PDF para vocês olharem e aí ver alguma coisa, né, que ficou em dúvida. Bom, no GeoGebra, eu já deixei aqui pronto essa função aqui. Essa função aqui em vermelho. Então, gente, o GeoGebra é perfeito, né? Ele já vai te dar tudo que você precisa saber da função. Depois que você desenhar o gráfico, eu faço algumas perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu faço aqui é: a concavidade é voltada para cima ou para baixo? Bom, você pode olhar seu gráfico, você vê se está para cima ou para baixo, ou é só você olhar aqui na função. Veja que o a é 1, né? Que é 1 vezes x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a concavidade é para cima. Então, você pode colocar para cima. Quais as raízes da função? Raiz da função é só você lembrar, é o valor de x para o qual o y é 0. Então, você pode também vir aqui na tabela, procura os valores de x onde o y é 0. Ó, para x igual a menos 1, ó o y sendo 0. Para x igual a 3, ó o y sendo 0. Isso aqui vai acontecer na função que eu dei lá na atividade, tá? Pode só olhar na tabela, que aí você vai descobrir que as raízes vão ser justamente o menos 1 e o 3. Então, você vai lá e escreve. Raízes são menos 1 e 3. Olhando lá no GeoGebra, a gente também vai ver menos 1 e 3. Olha aqui, cortando aqui, ó, menos 1 e cortando aqui o eixo x no 3. E aí a última pergunta é: qual o ponto de interseção com o eixo y? Aí, de novo, o ponto de interseção com o eixo y. Você pode olhar o quê? O valor de c. O valor de c é o menos 3. Você pode olhar assim, ou você pode olhar para x igual a 0, o valor de y. Bom, para x igual a 0, o y é menos 3. Olha aí, né? Menos 3 aqui, menos 3 aqui. Então, a interseção é o menos 3. Interseção. Ponto de interseção, né? É para x 0, y menos 3, tá? Vou consertar aqui. Ponto de
interseção. Tranquilo, gente? Então, olha só, não teve conta. A única conta que a gente fez foi a conta para construir a tabela, que é só você ir na calculadora e ir fazendo. Só tem que ter cuidado para não trocar ali os sinais. E o resto é só a gente analisar o gráfico que a gente obteve. Tranquilo? Então, é isso que eu quero que vocês façam nessa questão aqui. Bom, agora, gente, o esboço do gráfico. O que eu quero dizer com o esboço do gráfico? Quando você tiver uma função, tiver que desenhar, você não precisa, dependendo ali do seu objetivo, né? Nessa questão anterior, eu pedi para você fazer aquela tabela e construir. Então, é óbvio que você ia fazer isso. Mas se você tiver apenas alguns elementos, algumas informações sobre a sua função, você consegue construir um esboço que te diga mais ou menos a cara do gráfico, tá? Então, você não precisa fazer aquela tabela toda, tá certo? Então, vou fazer aqui alguns exemplos de como que a gente pode fazer esse esboço, né? Esse gráfico mais simples, sabendo de alguns elementos. Quais são os elementos que a gente precisa saber? A gente precisa das raízes, do vértice da parábola, a gente precisa saber a interseção com o eixo Y e a concavidade. Então, sabendo essas 4 coisinhas aí, a gente vai conseguir desenhar um gráfico bem simplesinho aí para a nossa função quadrática. Então, gente, aqui é a letra A. A letra A é igual ao exercício. Eu vou fazer aqui para vocês já terem alguma base lá para o exercício. Isso aqui é igual. Bom, primeira informação que a gente tem é que a função que a gente quer desenhar o gráfico, ela não possui raízes reais. Se ela não possui raízes reais, isso quer dizer que a minha função ela não vai cruzar o eixo Y, o eixo X, de forma alguma. Isso aqui não acontece, ela não cruza o eixo X. Então, ela vai ser ou assim, ou ela vai ser assim, tá? Sem cruzar o eixo X. Então, essa é a primeira informação. A segunda informação é que o vértice é no ponto menos 2, 1. Então, vamos no nosso gráfico, a gente marca o ponto menos 2, 1. Aqui a gente pode dizer que é o menos 1, então aqui vai estar o menos 2. Vou marcar o pontinho, é no menos 2 para x e 1 para y. Então, aqui. Marca esse pontinho. Esse pontinho aqui vai ser o vértice, né? Aquele pontinho lá no final que a gente tem bem no meio para o gráfico da nossa função. A interseção com o eixo y é 0,5. Então, você vai lá no gráfico, no eixo y, e você marca o ponto 0,5. O ponto 0,5 vai ser, a gente pode colocar aqui assim, tá? 5. Então, aqui a gente tem 2 pontos. A gente tem aqui o vértice e a gente tem a interseção com o eixo y. Bom, a concavidade é voltada para cima. Então, você sabe que ela vai ser mais ou menos assim, né? Então, o esboço seria assim, seria isso, uma coisa bem simplesinha. Para ficar um pouco melhor, o que a gente pode fazer? Olha só, a gente sabe que a parábola é simétrica, né? Então, aqui no vértice, a gente vai ter um eixo de simetria, né? Então, a parábola... Deixa eu desenhar de outra cor, senão vai ficar bem confuso. Acho que já está um pouco confuso, então vamos tentar deixar o menos confuso possível. Vou desenhar aqui o eixo de simetria passando pelo vértice, tá? E aí, ó, o eixo de simetria, o que é que eu falei? Ela é como se ela dividisse a parábola, né, ao meio, assim, né? Então, bom, se aqui eu tenho menos 2, então, gente, nesse ponto aqui, pro 5, quer dizer que quando o x for menos 4, o y também vai ser 5. Justamente por essa simetria, né? Aqui são 2 unidades, então aqui eu também vou ter 2 unidades, certo? Então, agora eu posso vir e desenhar a parábola. Aqui, gente, não vai ficar certinho, né? O esboço, ele não precisa ser realmente certinho, né? É só um esboço. Então, minha parábola, o esboço dela, você vê, né? Ficou mais para quase um triângulo, mas é porque aqui eu não consigo fazer certinho assim, tá, gente? Mas tranquilo, é um esboço, tá? O esboço da parábola, é mais ou menos ali o gráfico. Então, sabendo esses elementos, a gente construiu
mais ou menos o gráfico da nossa função, tá certo? Vamos aqui para um próximo caso. Esse aqui não vai ser igual ao exercício, tá? Mas é muito parecido. Então, gente, vamos lá marcar os pontos, tudo que ele fala aí. As raízes são 1 e menos 1. Então, para x igual a 1 e para x igual a menos 1, você marca o pontinho, né? Esse aqui são as raízes. Marcamos aí, duas raízes. Aqui a gente tem duas raízes. O vértice é o ponto 0, menos 1. Então, para x igual a 0, o y é menos 1. Então, marca o pontinho aqui no menos 1. Interseção com o eixo y já vai ser o próprio vértice, né? Vai ser o 0 e menos 1. Então, vai ser o menos 1 aqui, já vai ser o próprio vértice, nesse caso aqui. A concavidade é para cima. Então, pronto, já temos tudo para a gente construir aí o esboço da nossa parábola. Nossa parábola vai ter essa cara aqui. O eixo de simetria aqui já vai ser o próprio eixo y, né? Vou colocar aqui, que é o eixo de simetria. Já vai ser o próprio eixo y, né? No caso lá em cima não era o eixo y, essa reta vermelha que eu coloquei aqui, né? Passando pelo vértice. Que nesse caso já foi o eixo y. Então aqui a gente já construiu tranquilamente o esboço do nosso gráfico. Último caso aqui, a raiz dupla em x igual a menos 2. O que quer dizer raiz dupla em x igual a menos 2? Quer dizer que essa função aí, quando a gente faz aquele processo de descobrir a raiz, que é usando aquela fórmula, menos b mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente tem essa fórmula. A gente usa ela e a gente descobre sempre duas raízes. No caso da raiz dupla, quando a gente fizer essa conta, a gente só vai encontrar um valor, né? Isso vai acontecer quando o meu delta for igual a 0. Aí, quando eu fizer a conta, eu vou ficar com menos b mais 0 e depois menos b menos 0. Então, acaba que vai ser o mesmo valor no final, quando eu fizer. Então, eu vou ter apenas um valor, só que a gente chama de raiz dupla. E como que isso vai ficar no gráfico? Bom, a gente vai desenhar, vamos marcar o ponto, né? Raiz dupla em x igual a menos 2. Então, eu vou aqui para o x. Vou colocar em azul. Então, aqui seria o menos 1, aqui seria o menos 2. Então, eu marco o pontinho aqui no menos 2. Meu Deus! Marco o ponto. Pronto. X igual a menos 2. Marcamos aí a raiz. O vértice vai ser o ponto menos 2, 0. Então, o vértice já coincidiu aí sendo igual à raiz, né? Então, aqui eu já tenho o próprio vértice aqui já é a raiz. A interseção com o eixo y é o ponto 0,4. Então, eu vou lá no eixo y e vou marcar aqui. Eu vou colocar aqui, não está em escala certinho, né, gente? Mas é um esboço, então tudo bem, não tem problema. Então, 4. Assim, gente, ser um esboço não quer dizer que precisa ser mal feito, né? Mas não precisa ser totalmente certo, porque a gente quer só colocar os elementos principais ali do nosso gráfico. Então, não precisa ser milimetricamente certo, mas também não precisa ser mal feito, né? Então, colocamos aí o ponto 4, com cavidade para cima. Então, a gente sabe que ela vai ser mais ou menos assim, né? Vai ser para cima. Só que aqui a gente só tem esses dois pontos. Então, eu não sei direito como colocar, né? Então, é melhor a gente ter mais um pontinho. E aí, de novo, vamos usar a simetria no vértice. Então, a gente sabe que aqui é o vértice. Então, aqui a gente tem um eixo de simetria. Agora eu vou escrever eixo de simetria. Tranquilo? Então, aí a gente vai fazer aquela mesma análise que a gente fez para o primeiro caso. Aqui, gente, eu sei que se aqui são 2 unidades, então aqui eu também vou ter 2 unidades. Aqui eu vou ter um menos 3 e aqui eu vou ter o menos 4. Então, para x igual a menos 4, eu vou saber que o y
vai ser 4. Eu descobri o problema, é que se eu faço muito demorado ponto, aí ele acaba aparecendo isso. Eu tenho que fazer, coloco o ponto pronto. Só que aí não fica um ponto certinho. Aí, enfim, gente, tô tentando. Mas é isso. Então, a gente sabe que quando o x for menos 4, então o y vai ser 4. Isso pela simetria da parábola mesmo, né? Então, agora a gente consegue desenhar melhor o nosso gráfico, né? A nossa parábola. Então, está aí o esboço da nossa parábola. Esboço porque eu não coloquei muitos pontos, né? Que nem a gente fez com a tabela. Coloquei apenas alguns. Bom, gente, isso... Por que eu passei isso do esboço, né? Porque assim, hoje em dia, se a gente quiser fazer o gráfico de uma parábola, é legal a gente saber como fazer, né? Construir a tabela e tudo mais. Mas se você tem acesso a um programa igual o GeoGebra ou o Excel, enfim, ou outros, você, logicamente, vai construir o gráfico nesses programas. Não tem por que você ficar fazendo à mão, construir uma tabela e ficar fazendo à mão, né? Se a gente tem esses outros meios aí de construir de uma forma melhor. Mas é interessante, eu coloquei lá porque é sempre bom a gente saber, né, como fazer pelo menos. Mas em questão assim de prova também, de vestibular, o PAS, é mais interessante só o esboço, porque o esboço ele já te dá as coisas principais do gráfico, né? Eu sei onde está a raiz, eu sei onde está o vértice, eu sei se a raiz é dupla, eu sei se não tem raiz. Então, com o esboço é mais fácil e mais rápido da gente fazer. É só a gente marcar os pontos e depois traçar o gráfico, tá certo? Então, na atividade eu coloquei lá uma questão, que são esses 3 exemplos aqui, os 3 casos. Um caso que não tem raiz, o caso em que tem 2 raízes e o caso em que a gente tem uma raiz dupla. Tá muito parecido, eu acho que vai ficar bem parecido com esses que eu coloquei aqui, então fica mais tranquilo de você vir procurar informação aqui. As outras questões também já falei aqui, tudo que tem na atividade eu falei aqui, mas se ainda ficou dúvida, você pode ir lá me procurar. E aí, mais uma vez, vou relembrar aqui que a atividade dessa semana vai ficar valendo a presença, né? A nota, vou dar um ponto de participação para todo mundo que foi me enviando atividades aí ao longo do segundo bimestre, tá certo? Então é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, só falar comigo. Tenham aí uma boa semana, né? Encerramento do bimestre. E vou ficar por aqui. Até mais.